Esse momento, portanto, de oração do Santo Padre, também com os representantes de outras igrejas, junto ao túmulo de São Paulo. Recordamos que no decorrer dos séculos, a Basílica de São Paulo sempre foi um local de peregrinação. Desde 1300, por exemplo, data do primeiro ano santo, ela faz parte do itinerário jubilar para obter indulgências. E ali é celebrado o rito da abertura da Porta Santa. Desde o século VIII, o cuidado da liturgia e da lâmpada votiva na tumba, no túmulo do apóstolo, foram confiados aos monges beneditinos, justamente da anexa abadia de São Paulo, fora dos muros. Por isso, nós tivemos na procissão de entrada, justamente, vários monges beneditinos, também como o padre Abade, e também o Papa Francisco foi recebido por volta das 17 horas pelo arcipreste da Basílica. Agora sim, o Papa Francisco eles rezam diante do túmulo de São Timóteo, os restos mortais do corpo de São Timóteo, que está desde sexta-feira passada na Basílica de São Paulo, fora dos muros. E amanhã irá em peregrinação também até a Basílica de São Pedro. Essa relíquia que ficou exposta para veneração pública durante toda essa semana de oração pela unidade dos cristãos. Curiosidade também que é a primeira vez que o corpo de São Timóteo saiu em peregrinação na Itália, devendo retornar para Termoli no final do dia 26. Recordamos ainda que todo o complexo de construções, a Basílica e a Abadia, São Paulo fora dos muros, se beneficia da extraterritorialidade da Santa Sé. Mesmo estando localizado no território da República Italiana, a Basílica é uma instituição conectada à Santa Sé. A Santa Sé, portanto, possui jurisdição plena e exclusiva sobre todo esse complexo. Agora então o Santo Padre que se dirige à Catedral. Nós teremos à esquerda do Santo Padre, portanto, o cardeal Kurt Koch e o metropolita Gennady Servos. E à sua direita, o arcebispo Brian Farrell, também o bispo Jan Ernst. O Dio, vieni a salvarmi. Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Spirito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora o hino Excelsum Paulo e Glória.
E agora a salmodia, que terá por antífona: desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Agora, Salmo 115. Sono troppo infelice, ho detto questo vento, ogni uomo è inganno. Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza, invocherò il nome del Signore, adempirò i miei voti al Signore, davanti a tutto il suo popolo. Preziosa agli occhi del Signore e la morte dei suoi fedeli. Sì, io sono il tuo servo, Signore, io sono tuo servo, figlio della tua ancella. Hai spezzato le mie catene, al mio offrirò sacrifici di lode, e invocherò il nome del Signore, adempirò i miei voti al Signore, davanti a tutto il suo popolo. Negli archi della casa del Signore, in mezzo a te Gerusalemme, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. E agora a antífona: desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. In infinitatis meis, ultima vitem in me, virtus Christi. E agora teremos uma oração sálmica a cargo do representante do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, Gennadios Zervos. Recordando que ele é bispo metropolita da Arquidiocese Greco-Ortodoxa da Itália, que inclui Itália, Signore, Malta e São che spezzi Marino. le catene dei tuoi figli che ti invocano e confidano nella tua fedeltà, accogli il sacrificio di lode che ti innalziamo. La tua misericordia scenda su di noi, ci liberi dall'infelicità del peccato, converta i nostri cuori all'obbedienza al Vangelo e alimenti la carità fraterna per Cristo nostro Signore. Amen. E agora teremos a antífona do Salmo 125. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer.
E agora o Salmo 125. Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Allora si diceva tra i popoli, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, come i torrenti del Neve. Chi semina nelle lacrime, mieterà con giubilo. Nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare. Ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi comuni. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ego lampami la Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. E agora teremos a oração do Salmo pelo bispo das Ilhas Maurícias, Jan Ernest, representante pessoal, e no Roma do arcebispo de Cantuária, Dr. Justin Welby. O Signore, che non abbandoni i tuoi figli nell'ora della prova e li riconduci al tuo amore, mediante la misericordia e il perdono. Gradici l'inno di ringraziamento che oggi la Chiesa eleva per le grandi cose che hai compiuto per noi. Ravviva la nostra fede in te e non permettere che ci allontaniamo da te, per Cristo nostro Signore. E agora, antes do cântico, teremos a antífona terceira. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A minha glória é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli e Cristo. Agora o cântico tirado de Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 10. Santi Immacolati nell'amore, sia predestinati a essere sommigli a Dio, per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere.
a te il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Dio l'abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere, il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Nella sua benevolenza lo aveva in lui restabilito, per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vivere Christus est, et morirum, gloriae meo portet, in cruce Domini nostri Gesù Christi. O cântico, então, entoado pelo coral dos monges beneditinos, concluiu com a antífona: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A minha glória é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Agora, antes da proclamação da leitura dos Atos dos Apóstolos, nós temos um pequeno momento de silêncio para a oração pessoal. Recordamos que estamos transmitindo diretamente da Basílica de São Paulo, fora dos muros, segundo as vésperas da solenidade da conversão de São Paulo, que conclui a 53ª semana de oração pela unidade dos cristãos. Recordando que a primeira semana realizou-se em 1968 com o tema Em Louvor da Tua Glória. Já neste ano temos o tema Trataram-nos com extraordinária benevolência, justamente extraída, inspirada na passagem dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 2. Recordamos que nessa celebração temos representantes de diversas igrejas e comunidades eclesiais aqui reunidos, também estudantes do Instituto Ecumênico de Boza em visita a Roma, para aprofundar também seus conhecimentos sobre a Igreja Católica. Também há muitos jovens ortodoxos. E agora passamos à leitura. E il giorno seguente cominciarono a gettare a mare il carico. Quando no dia seguinte fomos violentamente sacudidos pela tempestade, começaram a jogar a carga no mar. No terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar o equipamento do navio. Por vários dias não vimos nem o sol nem as estrelas, e a violenta tempestade continuava a nos ameaçar. Já tínhamos perdido toda a esperança de salvação. Estávamos muito tempo sem comer nada. Então Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: ebbero l'impressione che una qualche terra si avvicinava. Calato lo scandaglio, misurarono 20 braccia. Dopo un breve intervallo, scandagliando di nuovo, misurarono 15 Já fazia 14 noites que éramos jogados de um lado para outro no mar Adriático, quando pela meia-noite os marinheiros viram um sinal de terra. Lançaram a sonda e deu uns 30 metros de profundidade.
Um pouco mais adiante, lançaram novamente a sonda e deu uns 20. Com medo de que o navio batesse em rochas, eles desceram 4 âncoras do lado de trás do navio e esperavam ansiosamente o raiar do dia. Esperando que amanhecesse, Paulo insistia que todos comessem. Dizia: já faz 14 dias que estáis esperando em jejum sem comer nada. Aconselho que vos alimentais. É necessário para a saúde, pois ninguém de vós perderá um cabelo da cabeça. Depois de dizer isso, Paulo tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, partiu o pão e começou a comer. Então todos se reanimaram e alimentaram-se também. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Depois de comer o suficiente, jogaram o trigo ao mar, aliviando o navio. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra. Vendo uma enseada com uma praia, ponderavam se ali poderiam levar o navio à terra. Soltaram as âncoras, entregando o navio ao movimento do mar. Ao mesmo tempo, desamarraram as cordas dos lemes, içaram a vela à frente ao vento e dirigiram o navio para a praia. Mas o navio foi de encontro a um banco de areia e encalhou. A parte dianteira atolada ficou imóvel, mas a parte traseira começou a desconjuntar-se pela violência das ondas. Então os soldados decidiram matar os prisioneiros para evitar que alguns deles escapassem a nado. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, não aceitou a ideia. Mandou aos que sabiam nadar que saltassem primeiro e alcançassem a terra. Depois mandou que os outros fossem atrás, agarrados em pranchas ou em qualquer pedaço do navio. Assim, todos chegaram à terra sãos e salvos. Uma vez que estávamos fora de perigo, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com extraordinária benevolência. Acolheram a nós todos, não sem acender uma fogueira por causa da chuva que caía no frio. Os arredores daquele lugar ficava a propriedade do chefe da ilha chamado Públio. Ele nos acolheu durante 3 dias, mostrando muita benevolência. O pai de Públio estava de cama com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto dele, orou, impôs as mãos sobre ele e curou. Em vista disso, os demais doentes da ilha apresentavam-se a Paulo e eram curados. Eles demonstraram muitos sinais de estima para conosco. Quando nós partimos, deram-nos tudo o que precisávamos para a viagem. Leitura, portanto, dos Atos dos Apóstolos e agora a homilia do Santo Padre. A bordo della nave che porta Paolo prigioniero a Roma. A bordo do navio que leva Paulo prisioneiro para Roma, existem 3 diversos grupos. O mais poderoso é constituído por soldados, sujeitos ao centurião. Depois há os marinheiros,
de quem naturalmente dependem todos os viajantes durante a longa viagem. Por fim, existem os mais fracos e vulneráveis, os prisioneiros. Quando o navio encalha nas proximidades das costas de Malta, depois de estar à mercê da tempestade por vários dias, os soldados planejam matar os prisioneiros para se assegurar que nenhum deles fuja, escape, mas são parados pelo centurião que queria salvar Paulo. De fato, apesar de estar entre os mais vulneráveis, Paulo havia oferecido algo importante aos companheiros de viagem. Enquanto todos estavam perdendo toda a esperança de sobrevivência, o apóstolo havia levado uma inesperada mensagem de esperança. Um anjo o tranquilizou, dizendo: "Não temas, Paulo. Deus deu-te todos os que navegam contigo." La fiducia di Paolo si dimostra fondata e alla fine tutti i passeggeri si salvano. A confiança de Paulo revela-se bem fundamentada e no final todos os passageiros se salvam. E ao chegarem a Malta, experimentam a hospitalidade dos habitantes da ilha, sua gentileza, sua humanidade. Da questo importante particolare è stato tratto Desse detalhe importante foi tirado o tema da semana de oração que hoje se conclui. Cari fratelli e sorelle, questa narrazione degli atti degli apostoli, queridos irmãos e irmãs, essa narração dos Atos dos Apóstolos também fala de nossa viagem ecumênica rumo àquela unidade que Deus deseja ardentemente. Em primeiro lugar, nos diz que aqueles que são fracos e vulneráveis, aqueles que têm materialmente pouco para oferecer, mas que alicerçam a própria riqueza em Deus, podem dar mensagens preciosas para o bem de todos. Pensemos nas comunidades cristãs, mesmo as menores e menos relevantes aos olhos do mundo. Se fazem experiência do Espírito Santo, se vivem o amor a Deus e ao próximo, têm uma mensagem a oferecer a toda a família cristã. Pensemos nas comunidades cristãs marginalizadas e perseguidas. Como na história do naufrágio de Paulo, muitas vezes são os mais fracos a levarem a salvação mais importante da salvação. Porque a Deus assim aprove. Salvar-nos não com a força do mundo, mas com a fraqueza da cruz. Enquanto discípulos de Jesus, devemos, portanto, estar atentos a não nos deixarmos atrair por lógicas mundanas, mas nos colocar à escuta dos pequenos e dos pobres. Porque Deus ama enviar suas mensagens por meio deles, que mais se assemelham ao seu Filho feito homem. Il racconto degli atti ci ricorda un secondo aspetto, la priorità di Dio e la salvezza di tutti. O relato dos Atos nos recorda também um segundo aspecto. A prioridade de Deus é a salvação de todos. Como diz o anjo a Paulo, Deus deu-te todos os que navegam contigo. É o ponto sobre o qual Paulo insiste. Também nós temos necessidade de repetir isso. É nosso dever implementar o desejo prioritário de Deus. E como o próprio Paulo escreve, deseja que todos os homens se salvem. É um convite a não nos dedicarmos exclusivamente às nossas comunidades, mas a nos abrir ao bem de todos, ao olhar universal de Deus, que se encarnou para abraçar todo o gênero humano e que morreu e ressuscitou para a salvação de todos. Se com sua graça assimilamos sua visão, podemos superar nossas divisões. No naufrágio de Paulo, cada um contribui para a salvação de todos. O centurião toma decisões importantes. Os marinheiros usam seus conhecimentos e habilidades. O apóstolo encoraja aqueles que não têm esperança.
Também entre os cristãos, cada comunidade tem um dom para oferecer aos outros. Quanto mais olharmos para além dos interesses de partes e superarmos as heranças do passado, o desejo de avançar em direção ao ancoradouro comum, mais seremos capazes de espontaneamente reconhecer, acolher e compartilhar esses dons. E chegamos a um terceiro aspecto, que esteve no centro dessa semana de oração, a hospitalidade. No último capítulo dos Atos dos Apóstolos, São Lucas diz sobre os habitantes de Malta: eles nos trataram com gentileza, ou com extraordinária benevolência. O fogo aceso na praia para aquecer os náufragos é um belo símbolo do calor humano que inesperadamente nos rodeia. Também o governador da ilha se mostra acolhedor e hospitaleiro com Paulo, que retribui curando seu pai e depois tantas outras pessoas doentes. Por fim, quando o apóstolo e os que estavam com ele partiram para a Itália, os malteses generosamente proveram com o que era necessário. Dessa semana de oração, gostaríamos de aprender a ser mais hospitaleiros, antes de tudo entre nós cristãos, também entre irmãos de diferentes confissões. A hospitalidade pertence à tradição das comunidades e das famílias cristãs. Nossos anciãos nos ensinaram como exemplo que à mesa de uma casa cristã sempre há um prato de sopa para o amigo de passagem ou para o necessitado que bate à porta. E nos mosteiros, o hóspede é tratado com grande respeito, como se fosse Cristo. Não percamos, antes ainda, reavivemos esses costumes que são do Evangelho. Cari fratelli e sorelle, com questi sentimenti rivolgo i miei cordiali e fraterni saluti. Caros irmãos e irmãs, com esses sentimentos, dirijo minhas cordiais e fraternas saudações à Sua Eminência o Metropolita Gennadius, representante do Patriarcado Ecumênico. Também a Sua Graça Jan Ernest, representante pessoal em Roma do Arcebispo de Cantuária, e a todos os representantes das diversas igrejas e comunidades eclesiais aqui reunidos. Também saúdo os estudantes do Instituto Ecumênico de Bosse em visita a Roma para aprofundar seus conhecimentos sobre a Igreja Católica. E os jovens ortodoxos e ortodoxos orientais que aqui estudam, uma bolsa de estudos do Comitê de Colaboração Cultural com as Igrejas Ortodoxas, existente no Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, ao qual saúdo e agradeço. Juntos, sem nunca nos cansarmos, continuemos a rezar para invocar a Deus o dom da plena unidade entre nós. Palavras, portanto, do Papa Francisco em sua homilia nas segundas vésperas da solenidade da Conversão de São Paulo, celebração que conclui com a 53ª semana de oração pela unidade dos cristãos, justamente que nesse ano tem por tema, eles nos demonstraram uma benevolência fora do comum. O Papa Francisco inspirou justamente sua homilia na passagem dos Atos dos Apóstolos, que narra a viagem de Paulo a Roma, e também o naufrágio causado por uma tempestade e acolhida na ilha de Malta de todos os passageiros, onde experimentaram a benevolência e a hospitalidade de seus habitantes. Uma narração, disse Francisco, que fala também de nossa viagem ecumênica, dirigida rumo àquela unidade que Deus deseja ardentemente, destacando 3 aspectos da narrativa dos Atos dos Apóstolos. O primeiro, como na história do naufrágio de Paulo, muitas vezes são os mais fracos a levarem a mensagem mais importante da salvação. O segundo aspecto ressaltado pelo Papa Francisco, que a prioridade de Deus é a salvação de todos. Por fim, o terceiro aspecto, que estava no centro dessa semana de oração, a
hospitalidade. Agora ao responsório breve, Salmo 85. Agora antífona magnífica, Paulo, pregador, apóstolo e doutor dos gentios, intercede por nós junto a Deus que te escolheu. Santo Padre depôs o incenso nos turíbulos e agora os diáconos enquanto o coral canta o Magnífica, exultância da minha alma ao Senhor, os diáconos fazem a incensação. Sabe, a sensação do altar. Agora um dos diáconos incensa o Santo Padre, está na cátedra. E agora os dois diáconos incensam também os dois representantes das igrejas e comunidades eclesiais, ortodoxa e anglicana. A seguir a capela papal e as delegações fraternas.
E agora também é incensada a Assembleia. Os diáconos que fazem reverência nesse momento diante do túmulo de São Paulo. Edificados no fundamento dos apóstolos, para formar o templo vivo de Deus, rezemos com fé. Recorda-te da tua igreja, Senhor. Primeira oração será em russo. Temos, portanto, agora as intercessões. Отче, Ты восхотел, чтобы апостолы первыми лицезрели Твоего Pai, Tu воскресшего quiseste que os Сына. apóstolos fossem as primeiras testemunhas de Teu Filho ressuscitado. Concede a nós sermos testemunhas da Sua ressurreição. E agora em inglês. You sent your Son into the world to proclaim Tu que the enviastes good o Teu news to Filho, the poor. levar o alegre anúncio aos Grant pobres, that we may bring His gospel faz que o into the Evangelho darkness seja pregado of men's lives. a todos os homens. Depois do inglês, a prece será em romeno. Tu, care l-ai trimis pe Fiul Tău să semene sămânța cuvântului, fă ca să semănând cuvântul cu Tu que enviastes o trudă, Teu Filho para semear nos sulcos da humanidade a semente da Tua palavra, concede uma messe abundante aos operários do Evangelho. Agora em espanhol. Has sacrificado a tu Hijo para reconciliar el mundo contigo. Haz que todos cooperemos generosamente en su obra de reconciliación y de paz. Depois do espanhol, teremos agora a prece em chinês. 你以你圣子的肖像创造了每一个人，请使我们有宽 Criastes 大的 cada ser 心 humano 怀， à 接纳 imagem 那 de 些 Teu 有 Filho, 需要的弟 torna-nos 兄姐 capazes de 妹。 acolher nossos irmãos e nossas irmãs que passam necessidade. E por fim, agora a prece em armeno. Tun Քրիստոսը տասեցիր դիեզերքի թակավոր զայն փառքով բարձրացնելով քու գողքիդ Constituísses o Cristo, Rei do Universo, levando ao Teu lado na glória, acolhe no Teu reino os nossos irmãos falecidos. E agora, a oração do Pai Nosso, que será cantado naturalmente.
Ó Deus, que iluminasses todos os povos com a palavra do apóstolo Paulo, concede também a nós, que hoje recordamos a sua conversão, de caminhar sempre para Ti, de ser testemunhas da Tua verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que é Deus, e vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. E antes do rito da conclusão, o cardeal Kurt Koch, que é presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, dirigirá algumas palavras ao Santo Padre. Santo Padre, a conclusione della celebrazione Santo Padre, na delle conclusão da vespere, celebração das vésperas di San na Paolo solenidade da Apostolo, conversão de São Paulo e Apóstolo dalla fine della settimana di e preghiera da per l'unità conclusão dei do final da semana cristiani, de oração pela le unidade dos rivolgo un cristãos, caloroso saluto e dirijo la ao Senhor ringrazio di a cuore per calorosa aver saudação voluto presiedere e lhe agradeço de anche coração por ter quest'anno querido la celebrazione vespertina, presidir essa celebração testimoniando vespertina, così testemunhando nuovamente assim novamente quando lei stia a cuore o il quanto está no ripristino seu coração dell'unità dei cristiani. a retomada da unidade dos cristãos. Quest'anno il materiale liturgico Esse ano o material per la litúrgico settimana di preghiera è stato para a semana preparato de dalle oração chiese foi cristiane di preparado Malta e pelas Gozo. igrejas cristãs de Malta e Il Gozo. gruppo di redazione ha colto O grupo de l'occasione redação acolheu a per ocasião rammentare il para naufragio recordar della nave o naufrágio in cui si do trovava navio anche San Paolo, em que também se encontrava come São pure Paulo, l'accoglienza como ospitale também riservata ai a naufraghi a acolhida Malta. hospitaleira que os Alla náufragos base tiveram em Malta. dell'evento narrato negli Atti Na degli base do evento Apostoli, narrado nos Atos dos i cristiani Apóstolos, di Malta e Gozo os ravvisano la cristãos de divina Malta e provvidenza Gozo veem a divina che ha providência condotto i que naufraghi conduziu os sull'isola di náufragos para a Malta ilha de Malta e li ha così salvati. e assim os salvaram. Questo evento ci Este ricorda evento nos che recorda nel corso della storia que no curso da história, anche la nave della Chiesa também o navio da cristiana igreja cristã è stata esposta a grandi foi pericoli in alto mare exposta a grandes e perigos em nelle alto mar varie divisioni e nas várias ha divisões fatto naufragio. naufragou. Ma anche noi, Mas também nós, cristiani di oggi, cristãos possiamo affidarci de hoje, alla podemos provvidenza divina nos confiar à providência e divina sperare che ci prepari esperar un paese come Malta, que nos prepare um país dove como Malta, radunarci in un clima onde nos di encontrarmos ospitalità num clima de per hospitalidade ritrovare l'unità. e reencontrar a unidade. Anche adesso ci guida la provvidenza Também agora nos guia a che ci providência, indica l'unità que nos indica e ci mostra a la via unidade con e nos mostra l'introduzione della settimana di a preghiera. unidade com a introdução da semana de Il oração. movimento ecumenico di fatto O movimento ecumênico de è stato fato un movimento di foi preghiera um movimento de sin oração dall'inizio. desde o início. Senza questa corrente di Sem essa preghiera, corrente de oração, la nave ecumenica a nave difficilmente ecumenica avrebbe lasciato il porto. dificilmente teria deixado E o senza porto. questa corrente di E sem essa preghiera corrente de oração, non potrebbe continuare não poderia la navigazione. continuar sua navegação. Anche questa sera Também ci esta tarde, immergiamo essa in noite, questa corrente di preghiera mergulhamos nessa quando corrente de oração quando, insieme a lei, Santo junto ao Padre, Senhor ci Santo Padre, uniamo alla preghiera nos unimos sacerdotale del nostro Signore, na oração sacerdotal che de tutti Nosso siano Senhor, una cosa sola. que todos sejam um. La preghiera del Signore A oração do è Senhor la dimora interiore é a dell'unità, morada interior da unidade, come ci ha mostrato la provvidenza. como nos mostrou a providência. Potremo davvero divenire Podemos una cosa solo nos tornar se ci realmente no lasciamo futuro um só trascinare se nos nella deixarmos preghiera del Signore. levar pela oração Le do siamo Senhor. profondamente grati, Santo Somos Padre, profundamente agradecidos ao per la Senhor sua Santo guida Padre della nave pela ecumenica sua nella nostra guia Chiesa da nave ecumênica de e per nossa il suo igreja incoraggiamento e pelo a seu lasciarci encorajamento prendere a nos dalla deixar corrente della preghiera. tomar pela corrente da oração, Le promettiamo levar pela di corrente da oração. accompagnare con la nostra preghiera il suo Prometemos ministero acompanhar o Senhor e le com a chiediamo nossa di oração, cuore também seu la sua ministério benedizione petrino e pedimos de apostolica. coração a sua bênção apostólica. Obrigado. Assim, as palavras de agradecimento do presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, cardeal Kurt Koch.
Cardeal Curto Corre, que saúda o Papa Francisco neste momento. Estamos, portanto, nos ritos conclusíveis dessas segundas vésperas da conversão de São Paulo. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Ite in pace. Você que nos acompanha pela rádio não tem acesso às imagens. O Santo Padre, somente um pouco antes, considera a sua bênção. Convidou o metropolita Gennadios Zervos, que é representante do Patriarcado Ecumênico, também o bispo Ian Ernest, representante pessoal em Roma do arcebispo de Cantuária, o Dr. Justin Welby, para conjuntamente, então, concederem a bênção aos presentes na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Papa Francisco saúda alguns presentes, monges beneditinos, também agora, exatamente nesse momento, delegações do Patriarcado Ecumênico, estão logo à esquerda da nave central. Também na sequência passa a saudar delegados fraternos de outras confissões cristãs presentes nesta celebração que conclui a 53ª semana de oração pela unidade dos cristãos. É importante recordar que, não obstante a primeira semana tenha sido realizada em 1968, tem suas raízes bem antes do Concílio Vaticano II, e entra de maneira especial, nós podemos recordar do convento de Santo Onofre, no Gianíncolo, em Roma, onde residem os frades franciscanos de Atonemã, palavra inglesa, que significa expiação. Foi justamente o fundador deles, de fato, o servo de Deus, Padre Paul Watson, estadunidense, que quando ainda se chamava Lewis Watson e era um pastor episcopal, ele propôs de rezar por uma semana para que as confissões cristãs começassem um caminho ecumênico. Watson, em determinado momento da sua vida, foi de fato marcado pelo encontro com o movimento de Oxford, inspirado pelo cardeal John Henry Newman, agora santo, também pela reconciliação da Igreja Anglicana com Roma. Em 1898, junto a Lurana White, fundou a Sociedade de Atonemã, com o propósito de levar a espiritualidade franciscana no mundo episcopal os anglicanos dos Estados Unidos. Em 1909, juntos a cerca de 15 seguidores, pediram ao Papa Pio X para serem acolhidos na Igreja Católica. Nasceram depois duas realidades religiosas, uma masculina e outra feminina, ainda vivas e ativas. Também temos a Basílica de São Paulo fora dos muros, tomada no final da tarde deste sábado. Recordamos hoje a conversão de São Paulo. E o Papa Francisco, acompanhado sempre pelo metropolita Gennadios, também pelo bispo anglicano das Ilhas Maurícias, deixando, portanto, agora o altar pela nave central. Eu rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Com essa oração de Jesus na hora da glória, para que todos sejam um, relatada em João 17, versículos 9 a 11, encerramos essa nossa transmissão das segundas vésperas da conversão de São Paulo. Que
conclui a semana de oração da unidade dos cristãos. Nosso muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco e recordamos também que amanhã, memória litúrgica de São Timóteo, o Papa Francisco pedirá a celebração eucarística no Domingo da Palavra de Deus a partir das 9h55 horário italiano, 5h55 horário de Brasília. Será a primeira vez que será celebrado o Domingo da Palavra de Deus. Estaremos transmitindo ao vivo a celebração com comentários em português. Obrigado a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.